Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de julho de 2025. E como esse é um podcast, infelizmente isso tem algumas limitações, porque eu adoraria compartilhar com vocês algumas ilusões de ótica, mas realmente o meio não é a mensagem para isso aqui. É pena, porque acho que todo mundo gosta, é uma coisa tão perturbadora, muitas vezes é tão intrigante, mas eu queria compartilhar com vocês algumas que são muito diferentes, né? Uma delas, ela venceu o concurso, foi criado um concurso há um tempo atrás de ilusão de ótica do ano, né? Não foi nada de Las Vegas, não foi nada de algum show de mágica, não. É um concurso promovido por cientistas, por neurocientistas que estão interessados em descobrir como funcionam as ilusões de ótica, e eu digo isso porque eu acabei de ouvir uma entrevista, vamos ver se eu acho aqui o nome da pessoa, Suzana alguma coisa, como é que ela chama? Achei, Suzana Martinez Conde. O programa era um episódio de um podcast que eu gosto bastante da NPR, essas emissoras públicas que o Trump está sabotando sistematicamente. O programa se chama Shortwave, onda curta, né? E o título é Por que ilusões são uma característica do cérebro e não um defeito. É engraçado porque se você fala que é ilusão, parece que é o cérebro deixando de funcionar, ou é simplesmente alguma coisa que está errada, mas o que a Suzana está tentando provar é que quando você tem algum tipo de ilusão de ótica, e ela está mencionando algumas que acontecem no dia a dia, algumas são elaboradas justamente para produzir esse efeito, elas só estão mostrando de uma maneira bastante perturbadora que a nossa experiência da realidade é, na verdade, uma ilusão contínua que a nossa consciência, que o nosso cérebro cria. Ele está criando o tempo todo essa nossa percepção do que você está vendo, do que está à sua volta. Ele está tentando juntar uma série de impulsos da melhor maneira que ele pode, e olha que ele tem limitações. Ele está fazendo o melhor possível para tentar criar, né, essa sensação de que eu estou aqui diante do celular, quer dizer, eu estou efetivamente, quer dizer, 99% de chance que eu esteja diante de tudo isso, quer dizer, não estou dizendo que o mundo não existe, né, que a realidade é completamente ilusória, não, a realidade não é ilusória, o que acontece é que o cérebro nunca, é isso que essa cientista vai tentar convencer, ele nunca tem acesso direto à realidade, não tem como ele ter acesso direto à realidade, porque a realidade digamos, muito maior do que os nossos sentidos. A gente já falou aqui no Radinho várias vezes, o nosso ouvido capta, sei lá, de umas frequências de 20 Hz até 20 mil Hz, enquanto você é criança, adolescente, depois a gente estraga tudo e ouve muito menos, mas acima disso você não ouve. O cachorro ouve, você não, né? Você enxerga algumas cores, não enxerga todas, você não enxerga à noite, gatos enxergam, morcegos têm sonar, a realidade é muito maior do que aquilo que os nossos sentidos conseguem aprender. Esse é o primeiro ponto. Então os nossos sentidos já fazem aí, vamos chamar assim, um recorte. Ele já limita o quanto que você pode perceber. Além dessa questão de hardware, tem outra questão também de equipamento aí, que o cérebro tem uma capacidade limitada, ele tem um tamanho limitado, senão tua mãe ia sofrer muito na hora do parto, não é mesmo? Ele tem uma velocidade limitada, então ele tem que fazer várias simplificações, ele tem que dar um nó em pingo d'água para conseguir apresentar, olha, na verdade eu gostaria que você imaginasse que o mundo à sua volta é assim, né? Eu estou trazendo mais rápido que eu posso, eu estou sempre um pouco atrasadinho, como eu estou sempre um pouco atrasadinho, porque demora para construir esse circo todo, o que eu faço é que eu já apresento para você o que eu acho que o mundo vai ser, né, na hora que você estiver consumindo essa visão. Né? Então, a gente já tocou nesse assunto várias vezes. Nosso cérebro está fazendo o possível, ele está sempre atrasado e ele sempre apresenta não exatamente o que aconteceu, né, mas o que ele acha que vai acontecer na hora que você estiver consciente com essa história toda. Eu sei que isso, se você estiver ouvindo isso pela primeira vez,
é um pouco perturbador, é um pouco estranho, mas pensa só nisso, né? Para quem é novo aqui no Radinho e não foi imerso nessa reflexão bastante estranha, pensa nisso. Quem joga, quem é gamer, sabe que existe uma coisa chamada latência. Né? Se você está jogando um jogo online que várias pessoas do mundo inteiro estão conectadas, nem cada uma está num lugar, a rede tem uma demora para os sinais irem e virem, então tudo tem uma latência para sua placa de vídeo conseguir representar aquela realidade. Tudo tem latência, né? Você pode tentar diminuir essa latência da melhor maneira possível, mas sempre tem latência, sempre tem um tempo envolvido. E no caso do cérebro, o que ele faz para você não levar bolada nas costas, né? Não prender o dedo na porta, coisas para não atropelar ninguém na rua, como ele sabe que ele tem sempre uma latência inevitável, não tem o que fazer, quando ele apresenta a informação, ele apresenta uma previsão do que ele acha que seria a realidade naquele momento. Porque, de novo, não tem... Aliás, foi até interessante, são duas maneiras da gente reconhecer que a gente não tem acesso à realidade com R maiúsculo. Primeiro, porque os sentidos que a gente tem, eles são, digamos, recortes, né? Você não enxerga infravermelho, você não enxerga ultravioleta, né? Seu olfato não é tão bom assim, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão de tempo. A gente não dá tempo de estar conectado, não dá para ser instantâneo, não é, parece instantâneo, e a gente percebe que realmente isso tudo que eu estou falando pode ter alguma chance de fazer sentido quando a gente vê uma ilusão de ótica. A gente bate o olho e tem certeza que as coisas ali estão girando, mas não estão girando, é uma imagem estática. A gente acha que aquela cor ali é laranja, mas não, ela é cinza, simplesmente é porque tem outra cor do lado. Por que a gente tem esses enganos? Porque você está ali numa situação em que o cérebro te apresenta a previsão errada. É simples assim. É perfeitamente possível você criar artificialmente, às vezes por acaso, né, situações em que o cérebro ele simplesmente faz a previsão errada e ponto. Eu acho isso absolutamente fascinante, né? Isso para mim sempre chama a atenção para coisas que outras religiões e várias doutrinas por aí tentaram explicar, mas é bem-vindo a um mundo real, só que até a página 3. A gente não tem acesso completo à realidade. O que a gente tem é uma construção que é feita pela sua cognição, né? Ela faz o melhor possível, ela faz alguns truques, ela faz algumas generalizações, ela vai achar que algumas coisas não vão mudar nunca e vai ficar... Aliás, está aí até uma boa... A gente ontem estava falando bastante do que... Ontem eu estava pirando o cabeção aqui, tentando imaginar um novo tipo de zen budismo, sem o budismo de preferência, né? Sem incenso, sem sei lá o quê, sem templos cheios de coisas penduradas, né? Tentando fazer uma coisa que seja mais compatível com aquilo que a ciência está descobrindo sobre como a gente funciona, sobre como a cognição, a percepção, a consciência funcionam, né? Mas eu acho que não vai fazer sucesso nenhum e a gente já vai chegar nesse ponto. Eu acho que só eu devo ter achado graça nessa história toda, por algum defeito de fábrica, perdão, limpando um pouco a garganta nesse frio. Mas eu acho que se a gente quiser aqui uma prova do quanto a gente, em princípio, é fácil de iludir, é só pensar nessa tela que você deve estar segurando na mão nesse momento, né? As coisas, não tem nada se mexendo, não tem nada se mexendo, não, só tem pontinhos coloridos piscando e acendendo que vão dar a impressão de que as coisas estão mexendo, né? E se você for assistir um vídeo, seja numa tela grande, seja for numa tela pequena, a coisa é mais delirante ainda, porque você vai estar vendo ali coisas como se, não são só pontinhos de luz, não tem nenhum objeto se mexendo na tela. E aí o que é muito interessante, porque essa ilusão vai ser mais sólida ainda se você acompanhar com um som que parece corresponder, né? Então tem toda uma arte aí de você colocar som que não é um som direto, muitas vezes é um som completamente fake, é um som colocado depois, muito tempo depois, tal. Você junta tudo, essa é a arte de quem mexe com audiovisual, né? Você junta várias coisas separadas de maneira que quando elas são vistas juntas, elas passam uma ilusão de todo. Então você está vendo um filme ali com som surround, 4 canais, etc. Você vai no cinema, o escurinho favorece.
você entra dentro da história, embora o que efetivamente esteja acontecendo é que você está numa sala com várias luzes piscando. É basicamente isso e o som bombando. Mas a história, aliás, tem até um fenômeno curioso que eu até gostaria de entender um pouco melhor. Voltando para essa questão de percepção, de cognição, vou dar o link aqui para um artigo muito interessante, que quando você vê uma pessoa que está com algum tipo de problema de saúde, você olha e vê ela com comichão, você vê ela sangrando, etc. e tal, você vê alguém com alguma coisa notoriamente doentia, o seu cérebro imediatamente dispara as mesmas reações imunológicas. Veja que coisa curiosa. Quando você vê, é incontrolável, você não pode fazer nada a respeito, mas acho que é um mecanismo evolutivo de justamente previsão. Olha, se eu estou vendo alguém doente, então é sinal de que eu posso ficar doente. Se eu posso ficar doente da mesma maneira, é melhor eu já me preparar. Então, o corpo, olha que coisa maluca, e isso pode ser disparado não só presenciando alguém concretamente na sua frente, mas vendo imagens. Você vê imagens de alguém numa situação XYZ de saúde, o seu corpo imediatamente começa a se preparar para uma coisa parecida, porque para o seu corpo que vem evoluindo há muito tempo, há bilhões de anos, não é melhor, pelo sim, pelo não, a gente se prevenir. E aí eu fico pensando, isso é uma completa digressão minha, o quanto a gente fica, imagina, colocando o nosso corpo numa montanha russa, né, de alertas completamente desnecessários, quando a gente fica assistindo, sei lá, uma série. Né? Eu lembro que há muito tempo, acho que eu lembro de ter convivido com alguém que adorava assistir aquela série que se chamava ER, que eram histórias num pronto-socorro. Né? E todo santo dia era um monte de gente doente, morrendo, tomando tiro, passando mal. Eu achava aquilo insuportável, sobretudo pelo aspecto emocional. Eu falei, puxa, a gente ao longo da vida vai ter que lidar com várias perdas. Agora, deliberadamente assistir 5 perdas por dia, né, é esquisito, porque, e aí agora que eu estou entendendo um pouco da minha reação, é que inconscientemente, sem você perceber, pelo fato de você estar vendo aquilo, o seu corpo de alguma maneira espelha, ele reflete, ele vai refletir e ele vai se preparar e você está disparando um monte de alerta desnecessário. Eu acho que, aliás, é uma coisa bastante notória quando você assiste filmes de ação, né? Não sei se você já percebeu, o seu corpo fica tenso, ele reage com a pancadaria. Aliás, se você quiser uma dica minha para tornar alguns tipos de cena menos angustiantes e menos contagiantes, tire o som, a ilusão cai pela metade, né, porque o som ali ele é todo elaborado com muita arte, inclusive técnica, justamente para tornar aquilo mais vívido, mais real, não é? Então, se você tira o som, a pancadaria, eu juro, ela realmente impressiona menos, né? Então, é uma maneira de você se proteger um pouquinho. Mas essa é só uma pequena digressão com relação ao como você pode preservar um pouco a sua paz de espírito, ou pelo menos o seu nível de estresse, o seu nível de cortisona, ou não sei como é que chama, de cortisol, né? Aquelas reações hormonais que acontecem no seu corpo quando tem situações de estresse. Então, tá aí, a gente acaba se expondo desnecessariamente, a nossa vida nem sempre é tão movimentada assim, mas o teu corpo está envelhecendo à toa. E eu vou dar uma dica aqui, isso vai ser também mais ou menos como ontem, um episódio bastante aleatório. Faz um bom tempo que eu tenho tido, já perdi a conta. Já estava até me acostumando. Faz um bom tempo que eu tenho tido muitos pesadelos. Mas é pesadelo toda noite. Não é possível. Por que toda noite eu tenho pesadelos e já... Bom, eu poderia ter ido num terapeuta, num analista freudiano, ele ia querer desvendar os meus sonhos. Eu podia ir em algum outro guru qualquer, achar que isso eram mensagens do além, que eram premonições, não sei da onde. Mas eu tenho um testemunho aqui que pode ser mais útil do que você gastar dinheiro com terapias que não tem muito fundamento. Leite. Leite. Eu não tomo necessariamente leite, mas eu sempre consumi quantidades bastante expressivas de iogurte.
Eu gosto muito de iogurte, né? Eu sou um grande jardineiro da minha flora intestinal, eu acho que manter a minha flora intestinal é sempre um bom investimento, né? E como eu não costumo jantar, eu não janto nunca, nós não jantamos nunca, no final do dia, de noitinha, o que a gente fazia era um lanche. E o meu lanche faz um bom tempo consistia em iogurte mais alguma coisa. E eu vou dar o link aqui para uma reportagem muito interessante, que os caras estão descobrindo que o consumo de laticínios, né, antes de dormir é uma fonte de pesadelos. Vale lembrar que humanos, em princípio, não eram tolerantes a leite, né, tolerantes à lactose. Não eram, né, porque afinal se consome leite naturalmente só quando você mama da mamãe. Não é? Depois disso, você não deveria mais consumir leite e até um certo tempo, alguns milhares de anos, não é? Você perdia a capacidade de processar leite. Então, grande parte da humanidade, durante boa parte da nossa história, se tomasse leite depois de adulto, ia ter um piriri. O que acontece é que surgiram em algumas comunidades humanas a tolerância à lactose. Alguns indivíduos desenvolveram essa capacidade de manter, né, a produção de lactase, que chama, né, a enzima que quebra a lactose. Então, normalmente, sei lá, você passou de uma certa idade, você não produz mais essa enzima, então o leite para você é diarreia na certa. Né, mas alguns indivíduos desenvolveram a capacidade de continuar tomando leite, né, isso foi uma vantagem evolutiva, essas pessoas podiam se alimentar de leite por mais tempo, então elas tiveram mais filhos, moral da história, muita gente no mundo tem intolerância à lactose, mas isso é uma mutação. Né? Não é que a intolerância à lactose é algum tipo de problema, não, a mutação é a tolerância à lactose. Então, de qualquer maneira, não é universal, nem todo mundo é tão tolerante assim a leite. Eu não sei, talvez a idade pese nisso, né? Agora que eu fiz 60, de repente várias coisinhas estão mudando. Quem sabe eu estou menos tolerante à lactose, mas fica aqui uma dica. Caso você queira evitar pesadelos, né, que não são, no meu caso, né, nenhuma percepção extrasensorial, nenhum sinal do futuro, não é o meu inconsciente gritando numa linguagem cifrada, não era simplesmente, né, leite. Tanto é que desde que eu li esse artigo e eu parei de consumir iogurte à noite, e agora estou tentando ver pelo que eu substituo, né? Adivinha o que acontece? Os pesadelos desapareceram quase que completamente. Eu tenho sonhado, mas são sonhos muito mais brandos. Então eu não preciso me preocupar se a minha saúde mental anda em xeque, né? Se de repente eu estou pirando, ou se de repente a minha vida tomou... Não, era simplesmente uma questão alimentar. Fica aqui uma dica para você dormir um pouco melhor, né, que envolve desde você evitar laticínios à noite, também evitar assistir coisas que vão disparar inevitavelmente, né, inelutavelmente vão disparar reações do seu corpo também, e em caso de não ter o que fazer, pelo menos tire o som, né, porque quebra um pouco essa ilusão, né, a imagem sem som ela fica esquisita, eu acho que o cérebro não consegue processar tão bem. E voltando para aquele vídeo que eu finalmente terminei de assistir, daquele personagem interessantíssimo que é o Robert Waldinger. O Robert Waldinger está liderando uma pesquisa que já existe há 85 anos, acompanhando milhares de pessoas para ver como que a vida delas evolui, o que faz diferença, se toma iogurte, se não toma iogurte, não é? É sobre a felicidade, sobre o bem-estar. A parte final é uma parte muito focada numa coisa que é muito particular dele, muito peculiar esse indivíduo, que é o Zen budismo. Ele é um Zen budista, ele vai falar um tempão ali do Zen budismo, eu já tinha comentado isso um pouco com vocês ontem, né? Mas hoje eu assisti até o final. Mas tem uma questão ali que é interessante, que vale a pena compartilhar com vocês. Eu, de novo, recomendo, insisto que vocês invistam um tempo para assistir. Se não forem assistir, pelo menos leiam, tem a transcrição ali no link, né? O link tem a transcrição toda em inglês, aí é só traduzir, tá facinho, não é? Mas ele coloca um ponto que é bastante interessante, que é com relação a uma eventual iluminação, né? Muitas práticas e muitas seitas e muitas religiões imaginam que num certo momento
você vai transcender a sua condição humana e entrar em algum tipo de estado de êxtase, de nirvana. Finalmente você vai descolar desse mundo imperfeito. E aí ele, que já teve várias experiências de iluminação, pelo que ele conta, ele falou, olha, veja bem, não é bem assim. E ele cita um livro de um pesquisador também que conversou com várias pessoas que tiveram experiências de iluminação na meditação, e o título é Depois da Iluminação é hora de lavar a louça. Porque o que ele está dizendo, que mesmo que pessoas tenham de vez em quando atingido algum tipo de, sei lá, de percepção diferente, você tem uma conexão mágica com a realidade, ou de repente tudo fica muito claro, ou de repente você se sente de uma maneira especial, isto não dura o tempo todo, não pode durar, em princípio, e justamente por uma questão de princípios, porque tudo é transitório, nada é permanente, né? O ensinamento básico ali dessa história toda de Zen budismo é que nada é permanente, né? A nossa cabeça, voltando aqui para a nossa cognição infelizmente tenta congelar as coisas porque é o que ela consegue, é o melhor que ela pode fazer, ela tenta classificar, ela tenta colocar tudo em caixinha, ela tenta sonhar com coisas que não mudam nunca, com coisas eternas, inventam palavras como sempre, palavras como nunca, palavras que não quer dizer nada, não é? Mas acontece que nada é permanente, inclusive a iluminação. Então, se você, ele, qualquer pessoa, você tiver um momento de êxtase, qualquer iluminação qualquer, ela vai passar e você tem que voltar a tocar a sua vida, né? Você tem que voltar a lavar a louça, a regar as plantas, tal, porque afinal você tem mais o que fazer. Eu achei isso muito interessante porque ele inclusive dá a dica, olha, se você encontrar alguém que fica posando de iluminado o tempo inteiro, como se ele tivesse transcendido a nossa condição, sai correndo, porque esse é um impostor. Porque isso, primeiro, obviamente, não é possível do ponto de vista prático, porque nós somos criaturas vivas fazemos parte de um todo, e esse todo está sempre em fluxo, então não tem como escapar, né? É isso, e não adianta tentar posar aqui de Madre Teresa ou do Nirvana, que parece que é o nome de uma banda que felizmente acho que eu nunca ouvi. Mas talvez por ter lido algumas notícias bastante concretas, né, muito longe de qualquer coisa transcendental ou esotérica, notícias de que mais de 100 milhões de americanos já estão recebendo alertas com relação a ondas de calor acima de 38 graus, né, essas ondas de calor estão se tornando cada vez mais frequentes, e de ter visto ontem imagens do mar avançando no Leblon, né, já cruzando ali aquela avenida, eu conheço muito pouco o Rio, atingindo os prédios, não é? Esses sinais claros de que a natureza já obviamente passou de um certo nível para um outro nível mais incerto, não é? Me veio à cabeça uma questão, juntando um pouco disso tudo, as ilusões de ótica, juntando a nossa cognição, juntando toda a conversa com esse especialista em saúde mental humana e também em Zen budismo, eu virei para o nosso amigo ChatGPT, escolhi o modelo 4.5, que em princípio deveria ser um pouquinho mais poderoso para explorar ideias um pouco mais avançadas, e eu fiz a seguinte colocação que eu vou compartilhar com vocês. E se o estrago que a humanidade está fazendo, sem parar, na verdade cada vez mais, né, no planeta, e se ele for simplesmente um desdobramento das nossas limitações cognitivas? O que eu quero dizer com isso? Como nós somos naturalmente, inevitavelmente incapazes de perceber a realidade como o fluxo que ela é, com toda a riqueza que ela tem, como isso é um processo que é muito desgastante, muito estressante, será que por conta dessas limitações a gente tenta transformar o mundo em alguma coisa que a gente possa dar conta? Mais ou menos essa pergunta que eu fiz. Será que essa nossa mania de asfaltar, botar paredes, né, de tirar qualquer tipo de forma de vida, a não ser um cachorro que puxa o seu saco e uma plantinha que seja especialmente bonita, quer dizer, por que a gente vai criar a gente não vai sossegar enquanto a gente não criar à nossa volta
um mundo que simplesmente a gente consegue gerenciar melhor do ponto de vista cognitivo. É como se, e aí a conversa tomou um rumo bastante interessante, né? Porque é como se a gente fosse, sei lá, a gente não consegue entender alguma coisa a menos que a gente mate, a menos que a gente disseque, a menos que a gente esquarteje, né? A única maneira da gente se relacionar sem provocar estresse, porque realmente a realidade é maior do que a nossa capacidade de perceber, de interagir. Então o que a gente faz? A gente empobrece, e aí a gente fica feliz, porque não tem estresse, não tem mais nenhuma surpresinha desagradável, né? Não tem mais nada, a gente está vivendo num mundo em que a gente consegue dar conta. A conversa é bastante interessante, eu convido vocês a darem uma olhada, eu vou dar o link como sempre, porque talvez isso seja uma razão para a gente desencanar de vez? Não, talvez não, porque ao longo ali do papo eu mesmo parei um pouco para pensar, falei, ok, temos uma limitação nossa humana de equipamento, de hardware, é como o nosso hardware funciona, o mundo inteiro para a gente é muito estressante, é muito incompreensível, então a gente achata, a gente encaixota, a gente esteriliza, a gente mata. E aí fica tudo mais fácil da gente gerenciar, é como se a gente tivesse toque, né, e organizasse o mundo do nosso jeito, mesmo que para isso o mundo fosse para o espaço. Mas aí eu me dei conta que algumas culturas parecem ter uma relação mais saudável com essa complexidade, que elas não piram, que elas vivem de uma maneira mais sustentável. E aí o ChatGPT falou, olha, é verdade, né? Não quer dizer que o nosso equipamento, né, o fato de nós sermos humanos, nos condena inevitavelmente a destruir o planeta. Veja, existem culturas que conseguem fazer isso, conseguem sobreviver sem provocar, sem fazer tanto estrago. Ah, que legal, que bacana, vamos ter esperança. Mas, obviamente, eu pensei, puxa, mas pensando bem, né, vamos imaginar que tenha duas culturas possíveis. Uma cultura destrutiva, ou seja, míope, uma cultura do imediatismo, uma cultura que não consegue ver além de 2 passos, e essa cultura mais abrangente, não é? Acontece que, se existe algum tipo de conversão entre essas culturas, né, as conversões costumam ser justamente na direção do egoísmo, do individualismo, do materialismo, do consumismo, né? É muito difícil você ver uma conversão massiva para uma coisa paz e amor. E aí ele coloca, pois é, de fato, né, os vilões parecem estar vencendo por várias razões, porque primeiro essa visão mais imediatista, ela efetivamente produz resultados muito impressionantes num prazo muito curto. E os efeitos são meio a perder de vista. Os efeitos, os defeitos, os efeitos, os estragos demoram para ser vistos. Então, levando em conta a nossa miopia natural, né, então você tem uma visão que bacana, bonita, que te amplia os horizontes, mas de repente chega uma que, nossa, produz um monte de coisas que faz você, com uma promessa ali de felicidade contínua, de novo, nada é possível continuamente, lógico que não, nenhuma felicidade é duradoura, claro, mas é quase que covardia, porque a gente não tem a capacidade de perceber o quanto a gente está abraçando o diabo, né? O quanto a gente está comprometendo o todo. E, aliás, esse é um dos aspectos acho que mais interessantes nessa fala do Bob Waldinger, é justamente essa sensação que de repente pode emergir num processo de meditação de conexão com o todo, né, de perceber que você faz parte do todo, que a sua individualidade é meio que ilusória, né, que está tudo conectado. Você pode ter um momento desses de conexão, né, que faz com que você, inclusive, seja mais empático com as outras pessoas, que você queira ser gentil, que você queira reconhecer a existência de todo mundo, que você não queira prejudicar o planeta. Então, esses momentos são perfeitamente possíveis. Mas eu acho que a gente tem vulnerabilidades. E o que vem acontecendo, e eu estou pensando aqui sobretudo nessa área do digital, onde eu transitei por tanto tempo e agora me provoca um certo asco, é que a gente vem
hackeando essas nossas fraquezas, né? A gente vem colocando os algoritmos mais poderosos, né? Os computadores mais incríveis, os recursos mais irresistíveis, justamente para hackear essa nossa burrice, hackear a nossa miopia, né? Explorar essa necessidade que a gente tem de validação, explorar essa necessidade que a gente tem de, sei lá do quê, de pertencimento, né? Explorar os nossos medos. Então, aparentemente, os vilões estão ganhando porque eles estão sistematicamente, inclusive com muitos recursos técnicos, financeiros, humanos, etc., vendo como que eles conseguem hackear a nossa percepção, a nossa cognição, que tem seus defeitos mesmo, né? E afastando a gente do que poderia ser um outro modo de vida, um outro modo de existência, um outro modo de percepção, um outro modo de visão, ainda mais porque requer um certo desapego, requer um certo esforço, né? Requer, inclusive, mais paciência, requer tempo, e isso tudo vem sendo, e agora ele entra num aspecto muito interessante aqui, que eu acho que certamente afetou a minha vida, que eu achei que tivesse por trás dos meus pesadelos, inclusive, que é a questão da solidão na que a gente poderia chamar de vida moderna, né? Quanta gente é solitária, quanta gente... Eu comentei recentemente, né, que o Japão está com o Ministério da Solidão, porque a solidão no Japão é um problema de saúde pública tão assustador que precisaram fazer um ministério para isso. Né? Mas não é só no Japão, né? Muitas pessoas quando vêm, estou lembrando de grandes amigos, grandes colegas que vieram de cidades em que de repente são muito mais sociais, são muito mais amistosas, quando vêm para São Paulo estranha imensamente e se sente profundamente só, né? Mas então ele vai falar da solidão, o quanto isso provoca em nós, dispara uma série de processos de estresse, porque se você está isolado, você está fragilizado, você não existe, você está correndo risco, ninguém vai te ajudar, ninguém abana o rabo quando você chega em casa, a menos que você compre um cachorro, não é? Então, isso quando começa? Começa com o digital? Não. Começa com a televisão? Talvez. Começa talvez com o automóvel, né? Quando de repente as pessoas começam a passar grande parte do tempo trancadas num automóvel, indo para lá e para cá, e de repente morando longe dos pais e dos amigos, morando longe de não sei da onde, a gente vem se isolando cada vez mais, e eu acho que algumas pessoas descobriram que quando as pessoas estão isoladas, quando elas estão solitárias, aí sim que elas vão querer comprar mais, gastar mais, aí que elas vão cair mais nessas armadilhas, não é? Mas aí fica essa questão, ok, né? Vamos aprender então a conhecer as nossas limitações cognitivas, as fragilidades que isso implica, vamos ver como é que a gente usa, não para vender mais maionese ou para vender mais tênis inútil, né? Mas de repente para a gente escapar um pouco dessas armadilhas e ter uma vida mais plena, mas a questão é que é uma batalha muito difícil, né? Olhando em volta o rumo que as coisas têm tomado nos últimos anos, é bastante preocupante, mas eu terminei a minha conversa com o ChatGPT da maneira que eu vou terminar aqui com vocês. Eu tento partir do pressuposto que eu posso estar equivocado sempre, né? Que o fato de eu ter chegado a alguma conclusão ou de algum pensamento ter amadurecido não quer dizer que ele seja aderente à realidade. Eu posso ser surpreendido a qualquer momento, né? Eu posso estar perfeitamente enganado, eu jamais poderia imaginar que ia aparecer um Obama, jamais poderia imaginar que ia aparecer uma Greta Thunberg, jamais ia imaginar que aparecesse um Leandro Carnal. Várias coisas são completamente... Também nunca imaginar que aparecesse um Trump, né? Mas, então, não estou dizendo que milagres são possíveis, porque milagres pressupõem algum tipo de entidade fora desse mundo que, quando bem entende, resolve fazer alguma coisa a respeito e contrariar as leis da física, o que até hoje nunca foi mensurado. Mas não, só quero dizer que surpresas são possíveis, a gente pode estar perfeitamente errado o tempo todo, então eu, antes de me render ao ceticismo, antes de achar que essa é uma batalha perdida, eu prefiro imaginar que sim, a qualquer momento alguma coisa completamente inesperada pode acontecer, pode ter alguma coisa completamente fora do meu radar, que de repente eu posso descobrir e que pode mudar completamente a minha perspectiva, e espero que de repente o radinho tenha esse papel também na vida de vocês, né? Trazendo coisas que de repente não estavam muito no seu radar, que provavelmente contrariam algumas expectativas, mas que quem sabe abre alguma outra
perspectiva, abre a janela para outros ares, né? Abre a janela para outras vistas, né? Algo que faça com que a gente escape dessa armadilha, porque na boa, tudo está empurrando a gente para um modo de vida que é empobrecedor, né? E a gente está, só para satisfazer as nossas próprias limitações cognitivas, a gente está matando um mundo que a gente mal conseguiu começar a entender. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que essa completa viagem na maionese tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, cuidado com o leite antes de dormir. Um grande abraço e até amanhã.